Bom, vamos falar do que interessa aqui, né? Já que, bom, essa dica já interessa para o seu café da manhã também, mas queria dizer para vocês o seguinte: começando aqui uma live, já que a gente fala bastante em decisões de, de juristas, decisões que têm impacto no noticiário, noticiário em geral, a gente fica falando, a gente já tratou de temas assim que são muito populares, que vão crescendo aí em termos de interesse. Hoje nós vamos fazer uma live falando um pouco mais de carreira, né, para advogados e tal. Eu estou mexendo aqui porque eu tenho uma gata, chama Zoe, está aqui em cima da mesa, e quando ela me vê aqui no computador, ela quer participar da live. Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Mas voltando aqui, por que eu resolvi fazer essa live conversando com o Max? Pelo seguinte, porque quem me conhece mais de perto sabe que eu estudei, fiz praticamente metade da faculdade de Direito, né? Estudei aí 2 anos de Direito e acabei saindo. Ok, tá, eu falei que ela ia aparecer aqui, ó, como é metida aqui, ó. Brincadeira. Como é que é o nome dela? A Zoe. Eu vou pedir para a Poliana, nossa chefe, que comanda a nave-mãe aqui, né? Que me perdoe, mas teve essa invasão aqui, mas tá valendo, tá tudo certo. Eu estou entrando, agora eu consegui, viu, Guilherme? Eu consegui a entrada aqui pelo computador. Eu acho que vai ser melhor, porque eu estou com uma... Ah, melhor. Tudo improvisado aqui, tá, gente? Mas hoje é Oi? uma live improvisada. Não, mas aí eu estava falando o seguinte, eu fiz metade da faculdade de Direito, e com essa história de fazer, chegou um determinado ponto que, por causa dos meus compromissos no jornalismo, trabalhava na madrugada e tal, eu não consegui dar seguimento nisso, mas já pensei em voltar diversas vezes. E sempre que eu penso em voltar, eu encontro alguém da área do direito que diz assim, pô, mas espera aí, isso aqui é um negócio meio tenso, porque a faculdade, ou a carreira está cada vez mais difícil para o advogado. Por que está difícil para o advogado? Porque o Brasil forma advogado demais, é uma dificuldade tremenda, e não é fácil da gente conseguir se estabelecer na carreira. Além disso, quantas vezes você se prepara, você faz aquele estudo, você entende do assunto, você está habilitado e você simplesmente não consegue obter aquele ganho de causa que você queria. Então, é uma profissão que gera muita frustração também. E aí, eu acho que esse é um tema interessante, porque vai além do direito, a gente fala também gerenciamento das frustrações, né? Não sei se o Max está me ouvindo, mas esse é um tema relevante que fala também de comportamento, e a gente vai também conversando com as pessoas que estão estudando. Esses dias eu fui procurado por advogados graduados, evidentemente, concursados que estão há anos, por exemplo, esperando uma nomeação numa carreira e não conseguem ter essa nomeação confirmada. Eu vou tirar a Zoe daqui porque ela está infernal, ela gosta muito de aparecer. Eu sou relativamente tímido, sabe, gente? Mas a Zoe não, a Zoe, o negócio dela é aparecer mesmo, é causar. Ela está nessa pegada. Não sei o que houve com o Max, deixa eu ver se o Max volta aqui. Mas seguindo, a gente pode falar bastante. Você pode mandar sua pergunta também comentando aqui. A live a gente vai respondendo na medida do possível. Eu tenho feito várias lives com o Max, falando de temas ligados a direito e notícia, mas hoje a gente vai falar um pouco mais de comportamento. O Max voltou aqui. Deixa eu ver aqui, adicionando o Max. Agora está no computador, agora está tudo certo. Na verdade, eu entrei pelo celular de novo, que o computador, só que melhorou aqui a nossa configuração. Tá bem melhor. E só que o meu computador tá com problema. Não é um problema de internet, é um problema do computador. Mas eu estava te ouvindo beleza. falar sobre a mudança da natureza das lives. A mudança não, mas assim, nessa live de hoje a gente vai falar mais sobre comportamento, sobre na carreira, etc. Eu só não peguei a hora que você falou. Toda vez que eu penso em voltar para o direito, tem alguém que fala que o mercado está muito tenso e o que mais, que aí falhou. Que o Brasil forma muita gente, então que o mercado fica difícil e que, além disso, nem sempre você se preparar para um determinado resultado, você ter conhecimento de causa, garante que você vai ter sucesso. E isso vai gerando uma série de frustrações. Até isso também, eu acho que está na raiz, Max,
das inúmeras críticas que o judiciário recebe, porque às vezes não observa o mérito, às vezes uma decisão tem um peso político também, e isso muitas vezes interfere na posição dos tribunais. Mas eu acho que a gente pode falar sobre isso. Eu tenho sido muito provocado por estudantes de direito, ou por estudantes de jornalismo, ou profissionais de jornalismo que pensam em ir para o direito, vêm conversar comigo, porque eu já tentei fazer esse caminho também, não desisti, quero voltar, mas isso para mais adiante um pouco, eu fiquei dividido entre a economia e o direito, né? Acabei fazendo pós-graduação em economia, estou atuando mais em economia do que direito. Mas eu quero te ouvir sobre isso também, Max, porque nem sempre se ganha em qualquer profissão, né? Em primeiro lugar, você faz parte, né, de uma família tradicional de juristas do Rio Grande do Sul, né? Verdade? Uhum. Eu lembro de estudar nos livros ali dos teus tios lá, tinha o Raul e o Rui, né? Isso, o Raul atuando no direito previdenciário por mais tempo, e o Rui como juiz, né? Isso, o Rui tinha um livro famoso, eu não lembro agora como é que era como era o título do livro, mas na faculdade a gente estudava muito porque ele era um dos baluartes do direito alternativo na época, né? Lembro direitinho desse livro, a gente estudava muito, era do Centro Acadêmico Ferreira Viana, da Universidade Federal de Pelotas, e a nossa turma lá gostava muito daquele livro. Bom, você me fez uma colocação aí sobre a questão de nem sempre a formação vai determinar a vitória, né, numa causa, né? Isso é uma grande verdade, né? Em tudo na vida, né, Guilherme? Tudo na vida você tem uma soma de fatores que vão levar você a ter um êxito. Não somente a erudição, não somente o estudo. É muito importante o preparo emocional também, porque a advocacia ela é feita de perdas e ganhos, né? Que acho que esse até é o título aí da nossa live, né? E a advocacia, mais do que qualquer outra profissão, e isso a gente tem como característica mesmo, ela é um campeonato. Ela não é uma Copa. Ela é um campeonato de pontos corridos. Um processo é um campeonato de pontos corridos. E para fazer uma analogia aqui com o futebol, um processo você vai ter um Brasileirão, não uma Copa do Brasil. Então você pode perder 1 ou 2 jogos, depois você vai ganhar 2 ou 3. O que importa é você ter a média maior de vitórias do que de derrotas. E para isso, para cada frustração que você tem num processo, você tem que entender que aquilo ali também traz ganhos. Também traz ganhos na medida em que é um pilar, um tijolo na trajetória. Porque a advocacia ela é de muito tempo. Eu tenho 25 anos de carreira. E perdi muito, ganhei bem mais do que perdi, mas perdi muito. E olha, nas derrotas, a gente aprende até mais do que nas vitórias. Com certeza, mas tem um detalhe também que eu acho que pode fazer diferença nisso, Max, também é que quando você. Que eu acho que o que pesa. Parece uma coisa meio banal a gente falar perder uma ação, ganhar uma ação. Não, mas não é, porque tem casos em que você conhece muito daquela área, você conhece muito daquele tema, o seu cliente, por exemplo, tem razão naquela reclamação, e o ganho, às vezes, ele é muito modesto diante do que era o dano, de que era a reclamação, de que era a demanda. Ou então você nem ganha. E aí fica uma situação de relação também, quase que uma relação de consumo aí, né? Você diz, mas peraí, vem cá, doutor. Porque tem muita gente que sai dizendo assim, olha, essa causa aqui ganha, essa aqui você está... Então vira uma certa relação que ela é subjetiva, ela é muito, muito caso a caso, mas em algum aspecto se exige alguma objetividade, e aí fica difícil de entregar essa objetividade. Então, é navegar num negócio, vamos dizer assim, ou numa atividade que exige muito cuidado também, né?
Porque a advocacia não é uma profissão de entrega de resultados. Ela, assim, formalmente, ela não é uma entrega de resultado, pura e simples. Formalmente eu digo por quê? Porque uma pessoa, quando vai procurar um escritório de advocacia, ela não está feliz da vida, ela não está querendo, não ganhou na loteria esportiva, não ganhou na Mega Sena, ela não veio aqui para. Às vezes, no mais das vezes, na grande maioria das vezes, ela vem com um problema grave para ser resolvido e ela quer um resultado, ela quer um advogado que resolva. A gente também tem que entender esse lado, que é o lado da necessidade de resolutividade do advogado. O advogado precisa entregar um resultado, mas sempre com a ressalva de que não é isso que você falou, que é como se fosse um consumo. Não, não é uma relação de consumo. Inclusive, os tribunais, eles já decidiram, já existe uma jurisprudência velha, antiga, e que não vai mudar, de que a relação entre cliente e advogado não é uma relação de consumo. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre cliente e advogado. Dito isso, que não é uma relação de consumo, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no que você me perguntou, e vou explicar exatamente essa questão da nossa obrigação. A nossa obrigação é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. A obrigação do advogado é prestar o melhor de si, entregar o melhor da sua técnica, entregar o melhor da sua performance para que o cliente possa obter o melhor resultado possível, que é a vitória judicial. Mas ele não tem a obrigação de entregar o resultado. Então, quando a gente faz um contrato de honorários, você cobra, e aí é uma dica que eu dou aqui para todos os colegas que estão iniciando, especialmente as colegas, que são a maioria hoje, as mulheres são, a gente fala o advogado, mas é a advocacia, e são as mulheres a grande maioria dos profissionais hoje do direito. Então, para aqueles que estão iniciando, cobrem os seus honorários de êxito, que é o resultado final, mas para comprovar a teoria aqui que eu estou falando, os honorários pro labore, aqueles iniciais. Você não deve iniciar nenhum tipo de trabalho sem que se ganhe alguma coisa no início. Por quê? Porque é justamente em função disso que eu estou falando. Você não tem a obrigação de entregar a vitória. Você tem a obrigação de entregar o melhor de si, e entregando o melhor de si através da sua técnica, das suas condições emocionais, das suas condições de relacionamento, das suas condições de relacionamento, que eu digo o seu conhecimento, você ser conhecido perante os demais atores do mundo jurídico, como os juízes, os desembargadores, os promotores, os delegados de polícia, enfim, você ter uma relação onde você seja respeitado. Então você entrega todo esse seu capital em busca da vitória, mas se você não ganhar, não ganhou. E aí o nosso contrato é um contrato de meio, não de entrega de resultado específico. Tá sem áudio, Guilherme? Um leve problema aqui, sabe, em frente ao computador aqui, que sou eu esqueci de ligar o microfone, até porque eu desliguei para não atrapalhar, estava muito barulho aqui fora. Mas, Max, a gente vive hoje na era da ansiedade, né? Hobbes Ball fosse escrever um livro hoje, não ia ser a era dos extremos, nem a era, sei lá, ia ser talvez a era do absurdo, pelos que a gente tem visto aí, e a era da ansiedade, muito provavelmente. E outros transtornos e outras dificuldades do ponto de vista emocional. E aí tem que se planejar uma carreira com uma concorrência enorme, e justamente para esse pessoal que está entrando, está começando a advogar, está começando, ou nem começou ainda, mas está naquela fase da graduação que você já consegue sentir uma certa segurança sobre alguns temas, algumas áreas do direito, você já está estudando, você já tem contato com aquela literatura, com jurisprudência, e às vezes até com práticas acadêmicas da advocacia, mas aí você tem que pensar o seguinte, você tem que planejar o que vem por ali, eu tenho que planejar uma carreira. E aí chega uma hora em que as contas começam a bater na porta, e você tem que começar a pensar, bom, como é que eu vou... Tem receita para você conseguir iniciar na carreira, começar a advogar estruturado, porque isso você não aprende na faculdade, né? Você aprende como é que você faz uma petição, você aprende como é que você faz recurso, você aprende direito civil, bom, você aprende as áreas do direito. Mas como nadar no meio desse mar é uma coisa que é muito mais
da vida real do que exatamente acadêmica. Eu sei que muita gente pergunta a respeito disso. Tem receita? Pois é. Receita específica não tem, porque vai depender de outros fatores, que são os fatores externos, né? A gente vai ter até a saúde da pessoa, enfim, o emocional da pessoa, especialmente a questão emocional, é muito importante, porque a advocacia ela precisa de resiliência, especialmente no início. Essa palavra aí que está muito na moda, né? Resiliência, né? Que é nada mais, nada menos do que um conceito da física que foi trazido para o dia a dia das pessoas. Que a resiliência é a capacidade que um metal tem de levar uma força maior do que ele, né? E se amoldar à situação. Então é tomar porrada e voltar e saber assimilar esse soco, né? Isso é resiliência no popular. Mas enfim, então tem muita coisa. Mas a gente pode mostrar, e eu até tenho isso escrito, que chama-se As 20 Competências Fundamentais para você ter uma advocacia de sucesso. Existe um caminho a ser trilhado. Existe uma receita de princípios gerais. Com certeza, se você tiver observar determinadas situações, fizer um básico ali dessas competências, você vai ter mais chance. Eu tenho muita sorte na minha vida, agradeço demais, sou muito grato às pessoas, enfim, que me ajudaram no início da carreira, porque quando eu iniciei, o número da minha OAB aqui lá no Rio Grande do Sul seria 42.740. Hoje está mais de 100 mil lá. No Distrito Federal, a minha é 14.848. Hoje a gente está em quase 80 mil aqui no Distrito Federal. Então, para quem está iniciando agora, vai ter mais dificuldade para iniciar do que quem iniciou há 25 anos atrás. Isso é sem dúvida. Mas tem um caminho aí para ser perseguido que te dá inicialmente. Eu posso dar um início de dica, eu já comecei a falar na resposta anterior. Eu disse, jamais deixe de cobrar, nem que seja pouco, nem que seja barato, nem que seja um honorário mais modesto, mas sempre, nunca trabalhe só com honorários de êxito, a menos que você seja advogado trabalhista. O advogado trabalhista ele não pode fazer. O advogado trabalhista que trabalha do lado do empregado, ele não tem como cobrar o honorário inicial. Porque a pessoa está desempregada, né? Então não tem como o cliente, mas é um honorário mais rápido, a advocacia trabalhista é mais rápida. Então, a exceção dos advogados e advogadas trabalhistas, todos os outros trabalhos, eles devem ser remunerados, nem que sejam de maneira módica, porque você está vendendo o seu tempo. Vou dar um exemplo. Eu tenho mesmo uma ação, e até quero falar sobre ela depois, você me permitir, que foi uma sustentação oral que eu fiz essa semana, e eu fiz uma sustentação oral muito boa, assim, modestamente, foi elogiada pelos desembargadores, e, enfim, os meus colegas que estavam lá também elogiaram, os que estavam no Rio Grande do Sul acompanhando também, mas a gente perdeu. Mas o detalhe que eu quero trazer eu estou há mais de 20 anos trabalhando nesse processo, e é o único processo no escritório, ou um dos únicos processos, que eu só tenho honorários de êxito. É claro que é uma ação muito grande, é uma ação que, se dando certo, ela vai resolver muito a minha vida. Mas, se eu não ganhar, eu vou ter trabalhado 20 anos de graça, praticamente. Eu vou ter ganhado o quê? Experiência. Eu vou ter ganhado assim, conhecimento de uma área que eu nem gosto tanto, que é ali o direito... tem uma questão de direito bancário, de seguro rural, pronto. É uma área muito específica. Não é uma área que seja da minha vontade. Então, eu praticamente ganhei a amizade dos meus colegas, fizemos boas parcerias ao longo desses 20 anos, mas se eu não ganhar a ação, eu vou ter trabalhado 20 anos de graça. Então, a primeira dica é essa. Mesmo que você
advogada e advogado estejam iniciando a carreira, é muito importante você ter, nem que seja um contrato pequeno, mas você tem que ter uma soma de contratos pequenos que vão formando uma coisa chamada carteira de clientes. Então o cara te dá... Eu iniciei assim. Eu falo sempre, olha, eu iniciei do zero, você pode iniciar também. Eu comecei assim, era contrato de R$500, de R$200, de R$100, mas sempre cobrando um pouquinho no início. Por quê? Porque você precisa sobreviver, você precisa pagar uma conta, o boleto chega, e a velocidade do boleto é maior do que a velocidade, às vezes, porque a advocacia é inconstante, é essa outra coisa que a gente precisa explicar depois, é a inconstância dos recebimentos. Então, mas a conta ela tem a constância dela, então você precisa, nem que seja, cobrar um pouco. Então, uma das dicas iniciais, primordiais, é essa: tenha uma carteira de clientes, nem que seja com honorários módicos, mas precisa ter, porque senão você vai trabalhar de graça. Pois é, mas essa questão da cobrança, mínima que seja, como é que fica na situação dos hipossuficientes? Pessoas que, por exemplo, têm uma dificuldade, mas muitas vezes a própria ação versa sobre essa dificuldade. Como é que fica esse acerto? Quando é um hipossuficiente, é aquilo que eu disse sobre os advogados trabalhistas. Na advocacia trabalhista, você trabalha para hipossuficiente. Você tem que ver o nível do hipossuficiente. Se ele é muito hipossuficiente, ele não pode procurar um advogado particular. Ele tem que ir para a defensoria pública ou algum outro tipo de serviço jurídico que seja prestado por profissionais remunerados pelo Estado ou por faculdades de direito. Então, se a pessoa tem muita pobreza, infelizmente, a gente luta contra isso no Brasil, contra as desigualdades, né? O Brasil é um país muito desigual. Nós temos aqui o primeiro e o último mundo convivendo na mesma quadra, às vezes, das grandes cidades. Mas o cliente hipossuficiente, sem nenhuma condição, ele não pode pagar um escritório de advocacia, ele tem que buscar a defensoria pública ou a defensoria ou os serviços de assistência jurídica das faculdades. Mas aí, a saída qual é quando você tem um cliente pobre, um cliente com menos favorecido, e não chega a estar em vulnerabilidade, mas é uma pessoa que tem um orçamento fechado. Qual é a saída? Parcela. Você parcela. E aí vai mais uma dica aqui para quem está iniciando. Tenha cartão de crédito, pagamento por cartão de crédito no escritório. Há muito tempo isso deixou de ser um problema. Antigamente, e a OAB, ela evoluiu nesse sentido, e muito em função do que a gente disse lá atrás. Eu sou um dos que começa a conversar essa história, Guilherme, há mais de 10 anos. Pelo menos, há mais de 10 não, mas pelo menos desde de 2005, 2015, quando a gente começou a verificar essa questão da crise da advocacia maior, a gente falava, olha, a OAB precisa explicar para o advogado quais são as técnicas, não é só o direito, não preciso ter uma aula aqui de sucessões, claro que também tem que ter, óbvio, ou aula de direito penal, não, precisa ensinar a advogar. E também deixar o advogado mais próximo dos meios comerciais também. Embora a advocacia não seja uma atividade empresarial, estrito sensu, mas um escritório de advocacia é uma empresa. E nós não temos esse tipo de aprendizado na faculdade. E aí tinha um problema. Advogado não pode pagar os serviços, os honorários com cartão de crédito. Isso acabou. Isso tem bastante tempo que acabou. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, está no início da carreira, cliente não tem condições de fazer o pagamento do seu honorário. Vamos lá, você vai cobrar R$1.000 para entrar com a ação inicial, mas o cliente não tem, mas ele vai ter a possibilidade de um parcelamento. Então, você pode parcelar até mesmo no cartão de crédito para o seu cliente que não tem tantas condições assim. Perfeito. Agora estava pensando aqui, a Poliana está dizendo o seguinte, a maioria dos bancos hoje já tem a opção de cobrança no cartão de crédito para PJ, que facilita muito. Bom, comparando aqui, né, experiências, né, é muito comum receber hoje, para trabalhar comigo, pessoas que estão saindo da faculdade
e que, apesar de ter estudado, tal, de ter feito todo o período do jornalismo, quando chegam numa redação, não sabem muito lá como se virar. Eu até gosto de receber esse pessoal, porque a gente, principalmente quando eles têm uma carga de leitura, uma bagagem humana mais importante, disso, principalmente leitura, porque a parte técnica a gente consegue ensinar na redação e rapidinho o pessoal já está pegando, já está virando a redação de cabeça para baixo. Isso é muito legal. Agora, no direito isso é diferente, né? Estou sempre falando das minhas duas experiências mais concretas, porque no direito, às vezes, a pessoa vai advogar e ela fica com uma parte de responsabilidade, ou ela abre um escritório com colegas, às vezes alguém que está mais ou menos numa mesma fase da profissão, e aí fica essa dúvida e fica essa dificuldade em como atuar, né? Nem sempre evidentemente, não vai se começar a carreira com grandes causas ou com grandes volumes, mas se começa já com responsabilidade, representar alguém numa demanda aí, junto a um tribunal, por exemplo, ou junto a um órgão público, onde vai se fazer algum tipo de questionamento e tem uma necessidade daquilo ser feito juridicamente. Não se tem um curso, não se tem uma formação, Marcos, hoje, para você aprender a advogar. Claro que as práticas dentro da academia ajudam, mas o profissional sai pronto hoje? Não, o profissional não sai pronto, esse é um grande problema. Você não, eu até falo isso, olha, sinto muito, não te ensinaram a advogar. A advocacia ela se aprende no escritório. Porque o direito, quando você faz a faculdade de direito, a velha frase aquela do leque, abre um grande leque de possibilidades. Se a gente ouve lá na faculdade, olha, você pode ser promotor, você pode ser delegado, você pode ser juiz, você pode aproveitar o seu conhecimento técnico que você aprendeu na faculdade para prestar um concurso público em uma outra carreira jurídica, como, por exemplo, técnico judiciário, um assessor de algum ministro, que você entra pela carreira de técnico e sobe, enfim, outras carreiras, outros postos dentro da carreira do judiciário. Você pode, enfim, pode ser professor de uma faculdade de direito, que é uma profissão a mais bonita que eu sempre acho é o professor. Bom, mas a advocacia mesmo, a advocacia essa, que a gente chama a advocacia raiz, essa que você tem aí o dia a dia, do balcão, da tribuna do tribunal, da conversa com o cliente, essa você vai aprender na prática do dia a dia, dentro de um escritório de advocacia. Então, quem quer ser advogado ou advogada, na faculdade, busque bons estágios, porque ali no escritório é que você vai aprender aquilo que você acha que você no início não vai gostar. Antigamente, né, eu estou falando antigamente porque até pouco tempo atrás existia um movimento enorme de estagiários nos balcões das varas. Agora mudou esse negócio por causa do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Antigamente não tinha estacionamento ali no Tribunal de Justiça do DF. Hoje, o dono daquele estacionamento ali ele vai ter que vender aquilo ali para criar um prédio, porque não tem carro mais lá. As audiências todas são virtuais. Então, o estagiário não gostava muito, mas de buscar processo, de conversar com um servidor que estava ali no balcão da vara, porque aquilo ali ele achava menor, mas não é. Mesmo as pequenas atividades, elas ensinam muito, porque não se sabe, porque a advocacia é relacionamento, a advocacia é resolutividade e convencimento a todo momento. Então você aprende a convencer um juiz, também aprendendo a convencer um servidor de que aquele processo precisa ir concluído para que o juiz aprecie a liminar. A primeira pessoa que você vai ter que convencer para ganhar uma liminar não é o juiz, é o servidor da vara, que você vai ter que dizer assim, olha, se esse processo não for hoje para a mão do juiz, a pessoa vai morrer, porque ela está precisando desse tratamento aqui, e só dessa decisão desse juiz é que vai dar ou não esse tratamento. E aí, então, o convencimento, veja bem, Portanova, não é só do juiz, você precisa convencer o servidor para levar o processo para o juiz, porque são milhares de processos. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, não existe
Na faculdade não ensina a advogar. O que ensina a advogar, a gente tem essas iniciativas, que hoje a gente está fazendo isso, essas dicas que a gente está dando aí no Instagram, sobre a advocacia, as estratégias da advocacia, mas especificamente não tem um curso para um curso formal para as técnicas da advocacia. Pois é, agora a gente. Você tocou num ponto aí, judicialização da saúde, né? A questão, às vezes, da urgência. Você exige uma certa sensibilidade também, né, do profissional, até do advogado, chegar e pensar o seguinte: olha, esse caso aqui eu vou ter que correr com esse negócio, eu vou ter que apelar para uma sensibilização de quem for o responsável, porque isso aqui envolve uma segurança, uma vida da pessoa e uma situação que pode ter consequências muito importantes aí e muito desastrosas. E o próprio advogado pode ser cobrado se ele não for diligente nesse sentido também, Max? Como eu falei, a advocacia é profissão de meio, não de resultado. Então, o que está lá no contrato de honorários? Uma cláusula que é geral para todos os contratos. São duas cláusulas. A primeira, quais são as obrigações do cliente? Entregar os subsídios para o advogado. Então, o cliente, primeira coisa, ele não pode, ele tem que dar o subsídio, ele tem que, se você precisar um processo administrativo, ele tem que entregar o processo administrativo inteiro, tem que explicar, não pode mentir para o advogado, porque é um grande erro e é muito cometido. A grande parte não gosta de falar tudo para o advogado. Então, essa é a obrigação do cliente. E qual é a obrigação? Uma das obrigações do cliente, né? Mas essa é uma importante, porque está lá no nosso contrato e a gente não dá bola para aquela cláusula. O cliente será obrigado a fornecer os subsídios para a causa. É uma cláusula padrão, velha, batida, mas é importantíssima, porque quem dá a matéria-prima é o cliente. O advogado estuda a matéria-prima e faz daquele material uma defesa. Mas uma das nossas obrigações é dar o melhor, como eu falei, dar a nossa melhor técnica, dar a nossa melhor atenção, dar a nossa melhor resolução sobre o problema. Existem as faltas éticas, e aí entrando especificamente na tua pergunta. Ela não é mensurável matematicamente. É difícil você dizer, olha, aquele cara não trabalhou direito. Agora, tem coisas que são clássicas. Por exemplo, uma ação dessas, o juiz negou a liminar para conseguir um leito de UTI. O advogado é obrigado a agravar para o tribunal. Ele não pode deixar de agravar. Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante a gente destacar. Desculpa te interromper, inclusive, Max. Mas eu não falava nem da questão do advogado perder a causa, mas dele não ter o devido cuidado numa situação que está dentro do escritório e que pode realmente levar à morte. E às vezes dá mais atenção a uma causa que pode ter outro tipo de consequência muito menos gravosa para quem está dependendo da ação dele. É como eu falei, não é mensurável, mas não é matematicamente mensurável. Mas, assim, do comportamento dentro do processo, dá para ver se o cara perdeu o prazo, se ele de alguma forma ele negligenciou, se ele não atua. Normalmente, são as perdas de prazo, é aquilo que a gente fala, na o juiz não tem prazo. E, aliás, é uma grande mudança será quando o Poder Judiciário, os juízes terem prazos, né? Tiverem prazos, quando eles tiverem prazo, para decidir. Isso é uma luta, porque às vezes o processo fica 2, 3 anos sem decisão. Mas, enfim, quem tem prazo é advogado mesmo para cumprir, porque o juiz tem, mas são prazos que a gente chama impróprios, ele não perde a causa, até porque ele quem julga, né? Então ele não sofre grande. Agora o CNJ tem ajudado um pouco nesse sentido, mas é muito ruim sempre você ter que representar um juiz por causa de excesso de prazo. Fica ruim, porque o juiz é um ser humano, ele não gosta daquilo também, né? Enfim. Então, normalmente são perdas de prazo, são erros grosseiros,
que vão mostrar a negligência do advogado que pode responder no Tribunal de Ética da OAB. Perfeito. Agora, pensando em início de carreira, a gente está focado muito nisso, tem falado bastante sobre isso, eu tenho te acompanhado aí nas redes sociais, quase que uma missão aí de orientar e ajudar quem está entrando, e é muita gente que entra na carreira do direito todos os anos. Vou criar uma brincadeira aqui, o balcão do Max. Cheguei lá no escritório do Max, bati no balcão e disse, olha, eu estou querendo entrar quero trabalhar nesse escritório. O que faz a diferença, Max? O que você presta atenção quando chega, às vezes, alguém tentando um estágio? Claro que muitas vezes é indicação, é alguém que você já conhece e tal, mas a pessoa, você não conhece a pessoa. Vamos criar o balcão do Max aqui. Bati na porta lá e disse, ó, sei que esse escritório aqui é renomado, eu quero trabalhar aqui. O que faz a diferença para esse cara ser contratado, você prestar atenção no que ele tem para dizer, para, de repente, dar essa arrancada na carreira dele? São 3 coisas, basicamente, que se olha num advogado iniciante que quer entrar no escritório de advocacia de renome e que quer trilhar uma carreira dentro de um escritório de advocacia. A primeira delas é o conhecimento. Não adianta ter só vontade. Você tem que ter uma base boa de conhecimento, porque, infelizmente, o conhecimento tem sido uma mercadoria, entre aspas, cada vez mais rara. Rara não, mas mais difícil de encontrar. A formação jurídica hoje está muito aquém do que já foi. Hoje, para você ter uma ideia, 50% das faculdades de direito do Brasil, aliás, do mundo, estão no Brasil. É isso, esse é o número, eu vou repetir. A metade de todas as faculdades de direito de países como Índia, nós estamos falando de Índia, Rússia, Estados Unidos. Então, somando tudo, a metade está no Brasil. Isso quer dizer um bom ensino? Não, isso quer dizer um problema. Isso quer dizer uma política educacional que foi final da década de 90, início da década de 2000 até hoje, de abertura indiscriminada de cursos jurídicos e acabou gerando uma selva de profissionais muito mal formados. Então, a primeira coisa você vai fazer uma prova, provavelmente, no escritório você tem algumas fases, né? Tem a fase da prova, depois normalmente é assim, você tem uma fase de prova e depois uma fase de uma entrevista, né? A primeira, então, é a prova. Na prova você vai mostrar o seu conhecimento, e a prova ela vem com conhecimento o formal ali, normalmente são uma prova de livre escolha, de múltipla escolha, e depois uma peça processual. Ali você vai ser medido razoavelmente o seu conhecimento. Muito erro de português a gente vê hoje. As pessoas não estão sabendo mais escrever direito. Então, esse é o primeiro ponto, conhecimento. Ninguém vai para frente sem conhecimento. O segundo ponto, e esse é mais difícil de mensurar, mas você consegue na entrevista pegar isso, é o interesse. O interesse. Aquela pessoa que está com muita vontade. Porque como a advocacia tem esse estresse inicial de dificuldade, de instabilidade, de ser uma profissão sazonal, de ganhos, às vezes, menores do que os ganhos que precisam para o mês, por exemplo. Então, se você vê naquele profissional, primeiro, o conhecimento, depois o interesse, ou seja, a vontade de advogar, saber que a advocacia ela é dureza mesmo, ela vai ter ali no início embates complicados. O interesse da pessoa conta muito mais alto. Uma pergunta clássica de um escritório é: o que você vai ser, o que você quer ser daqui a 5 anos? Aí o rapaz, a moça lá diz assim, não, eu quero entrar no escritório e constituir aqui uma pequena reserva para eu poder estudar para um concurso. Bom, pode saber que se você responder dessa maneira, você vai rodar na prova oral, que é a entrevista. A pessoa tem que querer ser advogado e saber que a advocacia é um jogo difícil. E o terceiro, organização. Esse é um ponto que eu coloco sempre. Tem que ser organizado.
o profissional que não tiver a organização, e hoje cada vez mais, como aquilo que você falou, que é essa epidemia de ansiedade do mundo, milhares de coisas ao mesmo tempo tendo que ser feitas, é o WhatsApp que tem que ser lido, é o e-mail, são os prazos, o judiciário está andando mais rápido, advogado que não é organizado, o profissional da advocacia que não tem o seu tempo, a sua agenda definida, então uma pessoa pode ser um gênio, né? Tem que ter organização. Então, às vezes, você vai fazendo a compensação. Né? É muito bom. Eu tenho aqui no escritório profissionais muito bons, às vezes não são tão organizados, profissionais não tão tecnicamente qualificados, mas são muito organizados. Enfim, tem que fazer esse mix aí. Bom, você falou em preparo, né, em conhecimento, e aí eu quero entrar um pouquinho nisso. A gente já está com 42 minutos de live, aqui eu quero agradecer o pessoal que está nos assistindo, e, claro, tá, o pessoal que vai assistindo depois, e também os cortes que a gente vai fazer a respeito desse tema. Mas falando em conhecimento, você se refere mais, e evidentemente, claro, tem uma parcela importante do conhecimento jurídico, da questão jurídica, mas como é que fica como é que está a situação hoje de preparo, eu digo em termos de humanidades. Por que eu estou falando disso? Porque se a gente for olhar peças clássicas do direito, inclusive casos do direito, entra muito, às vezes, da literatura colocado naquele tipo de avaliação, e isso não só no Brasil, fora do Brasil também, principalmente nos países em que tem a common law é mais famosa, ou ela é a prática. Eu te pergunto pelo seguinte, porque se a gente for olhar para a literatura, Stendhal, Vermelho e Negro, Crime e Castigo, são peças jurídicas praticamente, são peças de humanidades, tratando um pouco de até do aspecto antropológico da relação entre as pessoas, mas também, ou sociológico, vamos dizer assim, mas também são peças com um fundo jurídico muito importante, onde se questiona a posição do homem diante do Estado, o homem diante da existência, sei lá. Como é que está isso? Se o conhecimento, se o português está faltando, essa parte de humanidades, ela está comprometida também ou não? O último profissional que eu admiti aqui no escritório, ele fez a diferença na parte do conhecimento técnico. A entrevista dele até não foi tão boa, mas eu resolvi mantê-lo porque ele tinha ele era muito tímido na entrevista, ele era um rapaz muito jovem, mas ele tinha um conhecimento de literatura que me chamou muito a atenção, o que hoje está cada vez mais difícil de achar. Se tocou num ponto fundamental. Profissional, todos nós, né, qualquer profissional, um jornalista especialmente, os médicos têm boa formação humana, mas o advogado, ele necessariamente ele precisa conhecer, ele precisa ter um conhecimento de ciências humanas e literatura muito grande, né? Porque, na verdade, como você bem colocou, ali você falou do Crime e Castigo e do livro do Stendhal, O Vermelho e o Negro. Eu colocaria mais um aí, importantíssimo, tem uma infinidade, né? Mas assim, um que me chamou, um que me trouxe muita... que eu li quando eu era muito jovem, e é O Processo, do Franz Kafka. Enfim, são muitas os títulos de romances universais que auxiliam a compreensão da alma humana. Porque o advogado, ele, antes de tudo, é um leitor da alma humana. Um cliente, quando chega no escritório, ele está com um problema grave, como eu coloquei mais anteriormente. Ele não está bem, ele está ali, está mais ou menos, né? Não chega feliz da vida. Então você precisa entender o drama humano e precisa também, a partir das experiências que você tem na vida, ou mesmo nos livros que você leu de literatura, extrair aquilo que os artistas, porque são os artistas, os escritores, que percebem o mundo antes. Existe um fenômeno que se dá com os artistas, que é o fenômeno da predição. A predição é o antever as coisas. Então, quem fez as sociedades, quem imaginou
a sociedade francesa do século XIX foi Victor Hugo. Quem imaginou e entendeu esse fenômeno que nós temos hoje de instantaneidade de informações e vigilância foi George Orwell, com 1984, ou a crítica ao totalitarismo que ele fez na Revolução dos Bichos. Enfim, os artistas, os escritores, eles compreendem com mais rapidez, porque são leitores intuitivos e técnicos também da alma humana, do que os profissionais mais técnicos como nós. Eu também escrevo. Mas o que você colocou é muito importante, ter uma visão, uma mundivisão, uma visão de mundo a partir da arte, da literatura, das ciências humanas, é necessário, está cada vez mais raro. Perfeito. Bom, a gente começou falando nessa live sobre ansiedade. A Poliana está dizendo que a Revolução dos Bichos tem que ser um livro obrigatório de cabeceira. Excelente também. Tem vários outros. Tem sobre essa questão de liberdade, por exemplo. Tem o Fahrenheit. Bom, aí a gente pode fazer uma live só de literatura que se relaciona com direito também. É uma boa ideia. É um bom tema. Eu queria dizer o seguinte, a gente começou com 48 minutos já, a gente começou falando de ansiedade, de início de carreira, de como se colocar. Eu lancei aqui acidentalmente o balcão do Max, que é onde você bate lá, para pedir uma vaga, ou para tentar uma vaga nesse início, ou uma orientação. Quem sabe o Max aí serve de guru nessa hora. Queria, inclusive, dizer, para deixar aqui registrado, que quem quiser fazer pergunta para o balcão do Max é só fazer aí, tá? Como é que eu começo na carreira? Pô, mas olha só, eu estou em dúvida entre área tal e tal, como é que eu me posiciono? A gente está aberto aí para, se mandar no meu canal, eu encaminho para o Max, ele que se vire lá para responder depois. Se não, você pode procurar o Max também no Instagram e fazer as perguntas para ele. Também a gente pretende retomar uma certa regularidade das lives, falando também, especialmente para esse público que está na fase da formação ou terminou a formação e está nesse início de carreira. Porta Nova, por que você está fazendo isso? É da área do jornalismo. Porque eu também navego nessa área, assim, por gosto, e tenho conversado com muita gente e eu percebo essa necessidade, essa demanda também das pessoas. Então, como meu dever é informar, é comunicar, acabo que eu entro nessa também, nessa conversa com o Max, que é sempre uma conversa bastante agradável. Papo cabeça hoje no café da manhã. Max, eu vou encaminhar o encerramento, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas vão mandando os comentários de vocês, quem for assistindo a live, a gente sempre tenta responder, sempre dá conta de responder, sobre outros temas também relacionados à prática do direito e, em especial, ao início de carreira. Bom, eu queria, antes de terminar, agradecer a você, Porta Nova, que é um gentleman, né, um amigo, e aí uma pessoa que certamente vai estar somando aí no direito logo, logo, e um dos melhores jornalistas que eu conheço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou somar no direito, porque você é mais um dessa massa da metade do mundo que se forma de advogado todos os anos. Olha, o jornalismo também está com uma certa crise. Na verdade, né, nós temos aí, talvez vamos começar por aí, então. Vamos dar essa dica, então, sobre a crise. Ela é sistêmica, né? A crise da advocacia também é a crise do jornalismo, também é a crise de outras profissões que estão tendo que se reinventar. A advocacia também tem que se reinventar. Então, eu diria que para quem está iniciando agora, que não é o meu caso, né? Eu já iniciei em 1997, e aí já se vão praticamente 26 anos, em julho de 97, aliás, em março de 97, foi a minha formatura. E desde então, a coisa mudou muito de figura, mudou demais, e quem está iniciando hoje precisa compreender algumas outras tecnologias que não existiam naquela época. Ninguém falava, ninguém sabia, e nem entendia, e nem previa, a não ser os escritores, o que seria um Instagram,
uma mídia digital. Então, primeira coisa, você precisa ter presença digital. Precisa estar aqui no YouTube, precisa estar no Instagram, precisa estar no LinkedIn. Você precisa ser achado. Ainda bem que a OAB, ela flexibilizou, à custa de muita pressão, inclusive nossa, de dizer, olha, o jovem advogado, vocês entregaram uma carteira para a OAB, uma carteira da OAB para ele tem aquela carteirinha não vale nada se você não tiver o apoio das entidades para que ele possa dar os primeiros passos. E um dos passos importantes que a OAB ajudou nesse ponto foi flexibilizar aquilo que a gente chama de marketing jurídico de conteúdo, que está acontecendo muito. Então, você precisa ter uma presença digital, porque os clientes eles vão te pesquisar na internet e vão te pesquisar também no Instagram. O que você está fazendo nas mídias sociais? E aí a dica que a gente pode dar é produza um conteúdo. A gente produz aqui, o nosso conteúdo é como que se advoga, né? Mas você que não sabe ainda como que advoga, você pode falar sobre direito das sucessões, você pode falar sobre direito penal, você estabelece um nicho, e aí é uma outra dica, um sub-nicho. A medicina é muito mais rica em exemplos do que a advocacia. Ou, na verdade, não é que ela seja rica, ela é rica em exemplos e rica em exemplos de sucesso. Então, os especialistas das especialidades. Então, hoje em dia, o traumatologista ou o ortopedista, você tem cara que é especialista no joelho, tem um cara que é especialista em coluna. Então, não é o ortopedista, que seria uma especialidade, ele tem, dentro da especialidade, os especialistas das especialidades. Então, dentro do direito, por exemplo, o que você quer ser um advogado de direito administrativo? Ok, parabéns, boa, rentável, especialmente nas cidades, nas capitais, que tem muitos órgãos públicos, existe um relacionamento da sociedade maior com o Estado, direito administrativo. Mas dentro do direito administrativo você tem licitações e contratos, você tem a advocacia dos servidores públicos, você tem as regulações. Então, o que você quer? Você é advogado criminal, mas você é criminalista de quê? De qual? É crime contra o sistema financeiro? É tráfico de drogas? Qual o problema? Você pode ser um advogado que trabalha nessa área. Eu não gosto de trabalhar nisso, mas tem muita gente que trabalha e tem o crime de tráfico, ou então um advogado de júri que trabalha crimes dolosos contra a vida. Então, estabeleça um sub-nicho, um nicho que você fique conhecido. Tem tanta gente no mercado que hoje você ser generalista. O nosso escritório aqui é um escritório generalista. Eu trabalho, a minha especialidade é processo civil, processo penal, e me especializei ao longo da vida em direito administrativo e tribunais superiores. Olha quanta coisa, né? Mas isso hoje não dá mais. Não dá mais. Eu tenho como norte, por exemplo, eu gosto muito de olhar, e sou amigo, gosto muito do doutor Nabor Bulhões. Nabor Bulhões sabe tudo. Nabor Bulhões sabe o que é o direito penal, o que é o direito eleitoral, os processos dos tribunais superiores. Doutor José Eduardo Alckmin é outro que eu tenho a honra de privar. Doutor Eduardo Alckmin conhece tudo, conhece tributário, conhece eleitoral, conhece, é a especialidade dele, mas ele conhece todas as outras áreas. Agora, é difícil você se tornar um Nabor Bulhões ou se tornar um Zé Eduardo Alckmin. Então, comece tentando ser uma pessoa que tenha um nicho específico. Então, tenha presença digital, mostre o seu conteúdo nas redes. Você não vai ficar lá vendendo um produto, olha, eu vou te R$500 para fazer uma ação. Não, isso não pode, a OAB não admite isso mais. Isso não será admitido, porque a advocacia não é um comércio. Agora, você pode explicar o seu conteúdo pela mídia social. Isso pode, chama-se marketing jurídico de conteúdo. Ok? E a outra dica é: mantenha um nicho do nicho. Seja um advogado com hiper nicho ou super nicho. Por exemplo, eu sou advogado do direito administrativo, mas eu faço processo administrativo disciplinar, PAD. Você vai ter um grande mercado, especialmente se você trabalha em grandes cidades. É isso, Portanova. Aí são algumas dicas iniciais aí para a gente poder encaminhar esses jovens advogados que estão nessa selva, nesse mar, nesse oceano que é
mais de 1.300.000 profissionais da advocacia no Brasil. Exatamente. Bom, Max, eu te agradeço aí pelo café da manhã, cheio de informação e de dicas aí para a área jurídica, para a formação jurídica. Quero agradecer ao pessoal que acompanhou, o pessoal que vai acompanhar depois vai nos assistir aqui. Prometo que eu vou comprar uma webcam, que minha câmera não está boa, está meio estourado. E eu sou meio cri-cri nesse negócio, até porque trabalho na televisão todo dia. A câmera do Max está um espetáculo, a minha está um horror. Mas eu vou resolver isso aí, tá? Nas próximas. Por isso até eu acabei fechando bastante a minha imagem aqui, para ficar mais a imagem bonita lá do escritório do Max, diferente da minha aqui, que não tá legal pela câmera. Mas isso aí é do jogo também, a gente fazendo improvisado de casa e trazendo informação para vocês. Max, muito obrigado, até a próxima. A gente vai informando nos nossos canais quando teremos a próxima aí. Um abraço, Porta Nova, tudo de bom e vamos em frente. Valeu, bom dia a todos aí.